Segundo a João Marcos. Marcos capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 8 essa manhã. Que o Senhor seja conosco, fale conosco essa manhã. Agradecer a Deus pela chuva, está devolvendo aí, enchendo nossos mananciais e reserva para a próxima safra. O homem está sempre reclamando, né? Mas Deus, na sua graça, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Louvado seja Deus. Vamos orar para a gente começar? Pai, obrigado. Deus bendito, nós consagramos a Ti essa manhã, esse domingo, primeiro dia da semana. Longe de nós toda hipocrisia, religiosidade, que nossos corações possam estar verdadeiramente aqui. Facilmente somos iludidos com coisas que substituem a Sua palavra. Facilmente criamos tradições que substituem a Sua palavra, no intuito de sentirmos melhor, no intuito de que não precise mais tanta fé. Ó Deus, mas nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos na Sua promessa que o Senhor jamais nos abandonaria. Nós cremos que a Sua palavra revigora, transforma, edifica e, principalmente, salva o pecador. Ó Deus, se há nessa congregação pessoas que não são salvas, pessoas que passam e hão de passar por aqui, usa-nos, ó Deus, como instrumento redentivo, instrumento nas mãos de um Deus redentor, para que essas pessoas possam encontrar a Sua paz, ó Deus, a paz entre o homem e Deus, ali aos pés da cruz. Ó Deus, fale conosco essa manhã, mas antes nós queremos suplicar por algumas pessoas. Continuamos orando pela Cecília, pela sua enfermidade, o médico já desenganou. O Senhor, sê com a família, sê com ela em momentos de lucidez, ó Deus, se não houve uma conversão, que ela possa ter oportunidade do Evangelho. Também a pequena Maria Cecília, que está com Covid. Ó Pai, a sua irmã, o seu irmão, proteja eles, ó Deus, aquela família. Sê com toda a família do Ramon e da Michele. Sê com eles, ó Pai. Colocamos a Viviane, sobrinha do irmão Aldo. O Senhor possa estar com ela também nesse momento. Os médicos não sabem o que é, mas o Senhor é os médicos dos médicos. Ó Deus, sê com ela. Ó Pai, que por graça seja de uma forma que o Seu nome seja glorificado e ela possa dar glórias a Ti. A nós que estamos aqui, fale conosco, Pai. Nós cremos no poder da Sua palavra. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Marcos capítulo 1, do 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho. O verso 3: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E o tema dessa manhã: Ele vos batizará com o Espírito Santo. Divisor de águas.
Obrigado, Roberto. O que é um divisor de águas? É aquela linha que divide entre duas coisas que são extremamente importantes. Quando você atravessa a ponte Barretos-Guaíra, ali, divide duas cidades. João o Batista, ou João Batista, não há problema nenhum você chamá-lo de João Batista, apenas sabendo que Batista não é o sobrenome dele, não tem problema. João Batista, nós podemos dizer que ele foi um divisor de água. Mantém seu dedo aí e abra em Lucas 16:16. Você está em Marcos. É só avançar um pouquinho. 16:16. Lucas. Olha o que diz sobre João Batista em Lucas 16:16. Aqui nós encontramos o que chamamos de divisor de águas. A lei e os profetas vigoraram até João. Olha que responsabilidade. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aqui Jesus ele está reprovando os fariseus. Eles achavam que eles poderiam entrar de qualquer jeito. E ele fala, desde João Batista, as pessoas acham que podem entrar no reino de Deus. Mas o ponto aqui é a grandeza do ministério de João. Aqui é um registro histórico. Vamos dizer, se na eternidade tivesse lá numa parede o mapeamento da humanidade, e nesse risco da história da humanidade teria um marco: lei, os profetas, evangelho. E esse X, esse marco, essa linha, aprove Deus dar nome: João o Batista. Mas como que João conseguiu ser a marca? Ele é apenas um registro ali daquilo que haveria de acontecer. Por isso que o ministério dele começa a formular na nossa mente de quão grandioso é esse ministério. Não porque ele era o último profeta considerado, ou simplesmente porque ele foi chamado no ventre da sua mãe. Ali foi, o Espírito Santo trabalhou nele, desde já no ventre da sua mãe. Consagração, nada disso. Embora isso é extremamente importante, mas isso é parte do processo maior, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. João foi o ponto inicial do registro histórico do Evangelho de Jesus. Então, a semana passada nós lemos em Mateus 11:11, não causa surpresa que Jesus Cristo tenha dito que ele é nascido de mulher, ele é o maior dos homens. Agora, qual era a função dele? Ele batizava as pessoas. Uma marca distintiva do seu ministério. Cada um tem um chamado do nosso Deus. Particularmente, eu penso que a maior luta que eu encontro na vida cristã, se você perguntar para alguma pessoa, qual é a maior luta que você tem? Alguns vão falar, eu tenho luta contra um pecado tal, outra, eu tenho luta para orar, outra, eu tenho luta para ler, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho um desafio quanto a minha vida é isso, a ter uma estabilidade financeira, eu não consigo. E você pode ter um monte de lista daquilo que lá é algo que é determinante na sua vida, mas que você não consegue. E eu tenho apenas uma só, um norte, que eu oro. Desde quando eu tive tuberculose, que não foi tirado minhas filhas, tivemos eu e minha esposa, eu fiz essa oração, e ali se tornou um norte na minha vida. Senhor, que aonde eu esteja, seja onde o Senhor quer que eu esteja.
nesse exato momento, minuto e segundo, agora. Não depois, não que eu vou sair daqui e vou para um lugar que o Senhor quer. Agora, nesse momento, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. O resto é consequência de estar na sua presença, de estar no centro da sua vontade, ali. Então, quando as coisas caem, quando você é agredido, quando as coisas dão errada, eu volto a essa oração. Se eu estiver onde Deus quer que eu esteja, todas as coisas contribuem para o meu bem. Eu tenho convicção disso, porque eu estou onde Deus quer que eu esteja. E há uma busca para isso. Porque quando eu penso e eu tenho esse norte, e o pecado, a palavra de Deus fala que nos faz separação entre nós e Deus. Então, se eu estou pecando, se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, eu já tenho essa percepção que eu já não estou onde Deus quer que eu deveria estar. Então, eu quero estar. Me ajuda. E antes que você pegue a correção de Deus, você já lembra que Ele te ama, você se sente amado e que Ele vai te corrigir. Então, antes que Ele venha com a correção, você já chega, já confessa e deixa. Senhor, andei por caminhos estranhos, tenho andado por caminhos estranhos, me ajuda, Senhor, para que o Senhor não precise usar a vara. Eu reconheço, por favor, Deus. E novamente você está ali no caminho. Porque se você for bastardo, se você não for convertido, nada vai acontecer na sua vida. Você pode estar a quilômetros da igreja, dos seus irmãos, da palavra, pode estar. E ainda vai dar tudo certo. Como Jonas, tinha um navio prontinho, com o valor que ele podia pagar para ele ir lá. Talvez ele podia dizer, nossa, que bênção ter um navio aqui. E pessoas, elas podem estar a quilômetros da vontade de Deus e ali ter portas abertas e ela achar que aquilo vem de Deus. Mas não. Quando nós cremos, nós chegamos diante do Pai e fala, Senhor, eu quero. A sua palavra diz que é ali, no meio do seu povo, onde houver 2 ou 3 reunidos em torno do seu nome, isso é congregacional, é a sua congregação, isso são os meus irmãos, eu quero estar junto. Mas se você se afaste, nada acontece, precisa da conversão. Você só pode ler os Salmos 23, que todo mundo gosta, o Senhor é meu pastor, se realmente o Senhor for o seu pastor. Caso contrário, são só um escrito que você acha bonito. O Senhor precisa ser o seu pastor. Então João, agora nesse ministério de despertar a nação, vamos entender o que ele estava fazendo. Ele estava despertando a nação que estava adormecida. Quanto a isso, havia os seus rituais, como eu disse na minha oração, e essa semana eu tenho meditado sobre isso. Como que nós colocamos meios para poder nos sentir mais amados, mais queridos diante de Deus? Como nós inventamos, como nós sagramos aquilo que nós achamos agora que esse trabalho é mais sagrado do que o outro, que esse momento é mais sagrado que o outro. E quando a gente encontra isso, você dá valor ao sagrado que você sagrou e não ao próprio Deus. Como é difícil você levantar pela manhã e saber que o maior bem que você tem, sagrado e consagrado, é o Espírito Santo que habita em você. É isso que você tem. As demais coisas, se realmente interpretado literalmente, Pedro, na primeira e segunda carta que nós lemos e aprendemos aqui, os elementos se fundirão, mas serve para isso, vai derreter. Mas nós queremos consagrar e sagrar os nossos rituais.
E às vezes colocamos a nossa vida naquilo. Espera aí, eu tenho uma luta, essa luta é contra a carne. Então o que eu consagro a Deus? A minha vida já é consagrada, com o poder do Espírito Santo agindo em mim, e Paulo fala que eu pego a minha vida e coloco no altar de Deus como sacrifício vivo, toda a minha vida é consagrada a Deus. E há uma busca constante de intimidade, de estar falando e ouvindo com esse Deus. É uma busca contínua, é o tempo todo. E a nação ali, eles estavam cheios de rituais. Eles não falhavam nisso. E, na maior parte, eram obedientes a Deus. Zacarias estava fazendo aquilo exatamente que Deus mandou ele fazer. O pai de João Batista estava fazendo isso. Mas uma nação afastada de Deus. O próprio Deus diz isso. Jerusalém, Jerusalém, Jesus Cristo disse, quantas vezes eu quis te abraçar, como uma galinha protege os seus filhotes ali. Esse quadro magnífico, em tempestades, após tempestades, você encontra às vezes a galinha morta e os pintinhos embaixo. Em locais que houve incêndio, a mesma coisa. A galinha está morta e os pintinhos estão embaixo. Ela vai, abre as asas e protege eles e fica lá. E não sai, até a morte, mesmo que ela morra, ela não sai dali. Esse quadro que Jesus Cristo disse. Aí Jesus Cristo diz, quantas vezes eu quis fazer isso. Então esse era o quadro da nação judaica, a sua sonolência. Por isso que em meio às trevas, Jesus Cristo, ele diz, olha, ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E vocês, por um determinado tempo, vocês se alegraram com ele. Jesus Cristo falando de João Batista. Como diz o Riley, né? Minha esposa lembrou essa semana. João Batista era a estrela matutina. A estrela da alva, a última estrela após o sol nascer. Ele é a última estrela até a chegada do sol nascente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os sóis dos sóis. Entende? Ele. Então João Batista, ele veio com esse intuito. E o povo se achega até nele. Havia um batismo de João o Batista, e possivelmente, você não precisa ir lá, ela tem uma raiz nos rituais da purificação. Às vezes acham que vem dos gentios. Não. Em Levítico 15:13 diz assim, quando um homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para a purificação, lavará suas roupas e se banhará em água corrente e ficará puro. Levítico 15:3. Então, já havia dentro do povo de Deus uma prática que simbolizava o banho com água corrente com a purificação. Agora, também esse batismo ele era administrado já há muito tempo nessa época, com uma forma dos gentios adentrarem ao judaísmo. Então imagina o seguinte, um gentio, ele não cria no Deus de Israel, não cria em Jeová. Mas ele queria ser adepto. Então como que seria a entrada desse gentio? O batismo fazia essa parte. Olha só que você vai ter que se batizar para que você entre no judaísmo. Então, quando nós lemos no verso 4, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, é um batismo que simboliza o arrependimento. Agora, ali nós lemos que vinham pessoas de todos os lados, tanto da Judéia, de toda a província da Judéia, os habitantes de Jerusalém. O que eles faziam no verso 5? Confessavam os seus pecados e eram batizados. Agora você imagina para um judeu chegar e dizer o seguinte, eu sou igual ao gentio. Eles odiavam o gentio.
significava uma confissão incrível. Então, o que está acontecendo aqui que João Batista está fazendo? Já, de imediato, ele é, antes de Jesus Cristo, o povo estava se arrependendo e sendo batizado, já num quadro daquilo que seria o Evangelho. Bom, os judeus realizavam um banho único similar aos dos gentios, simbolizando a sua fé verdadeira. Então, o que está acontecendo aqui? Aquela pessoa, ela tinha que confessar os seus pecados, então ela declarava a sua fé verdadeira no Deus de Israel. Mas o batismo de João não salva. Não tem como. Esse batismo de João, ele difere do batismo cristão. Quando nós estamos em Atos 18, verso 24, 25, você lê assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Conhecendo apenas o batismo de João. Então, quem que era esse homem? Ele temia Deus, ele estava pregando ali. Aí, se você continuar a leitura lá em Atos, Áquila e Priscila vão fazer o quê? Se aproximar dele, abraçá-lo e dar mais diretrizes quanto à fé cristã. Vão ensinar ele. Agora, na verdade, o nosso batismo de hoje, o verdadeiro batismo, o batismo cristão, como é hoje, porque o de João também era válido para aquela época, ele tem, nesse ritual, um simbolismo diferente do de João. Em Romanos 6, do verso 3 ao 5, ali fala o quadro daquilo que nós cremos como batismo. Paulo, quando escreve aos Romanos, o verso 3, ele fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como foi Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Está aqui o quadro. Vamos tentar trazer de uma forma clara aqui. Paulo está dizendo: olha, quando uma pessoa ela adentra o cristianismo, ela está dando um testemunho público. Você é batizado já em Cristo Jesus ali, espiritualmente dizendo. Mas você está dizendo que você foi morto com Cristo. É isso. Foi morto. Para o quê? Ressuscitar numa nova vida. Então, aquele velho Dorian, ele fica lá embaixo. É apenas um simbolismo. Por isso que algumas pessoas pensam que o batismo salva, a ponto de levar a piscina lá no hospital. O que salva é o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. O que Jesus Cristo disse na cruz? Quais foram, dentre as suas últimas palavras? Está consumado. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que durante milhares de anos o sacerdote, quando ele levava o cordeiro e sacrificava o cordeiro e derramava o sangue daquele cordeiro, quando ele terminava aquele processo, aquele ritual, qual que era a palavra do sacerdote? Está consumado. Acabou. É essas palavras de Jesus Cristo. O cordeiro foi morto. Não está escrito. Jesus Cristo diz: está 50% consumado e falta os 50% do batismo. Eu morri por eles. Se eles se batizarem agora, não. Está consumado. Teletestai, se eu não me engano a palavra lá. É isso aí.
Acabou, aqui. A cédula, Paulo fala, foi paga, foi rasgada que havia contra nós. O sangue de Jesus é poderoso para isso. E quando você olha esse quadro, Jesus Cristo fala, toma sua cruz e siga-me. Para você não é diferente. Você vai ter que morrer para esse mundo também. E nós pegamos a nossa cruz e seguimos Ele. E quando nós batizamos, nós dizemos isso. Eu estou morto e sepultado com Cristo. Vocês não me vê mais, as águas tamparam. Está ali, estou morto. Mas o batismo não termina com você morrendo afogado lá embaixo. Quando levanta, vida nova. Esse é o simbolismo, purificado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Paulo fala, porventura vocês ignorais isso? Então, João Batista, aqui, a voz dele clamando no deserto, apontando para a vinda do Messias, e agora um quadro do Evangelho, porque ele era o divisor de águas ali. A partir dele, nós conheceríamos o Evangelho tal qual como ele é, e aqui já é quadro. O batismo não produzia arrependimento, mas era resultado disso. Porque às vezes você lê batismo para o arrependimento, você pensa que aquelas pessoas se batizavam e se arrependiam. Não, elas tinham que se arrepender para ser batizadas, era o contrário. Em Mateus 3, se você voltar aí algumas folhas, o verso 7 e 8, o que você lê aí, a dura que João dá naquele povo? Mateus 3, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, está vendo aqui? O povo judeu vindo se batizar. O que ele fala? Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha eles aqui querendo entrar pela porta, por conta própria. Vinha ao batismo, João é duro com ele. Quem vos induziu vocês a fugir da ira vindoura? Nosso problema é a ira vindoura. A questão da vida eterna é isso. Sabe por quê? Quando por ira vindoura você já entenda morte eterna. Morte. Quando nós falamos vida eterna, o nome já diz, vida eterna. E eles procuravam se livrar da ira vindoura. Mas o que eles achavam? Que o batismo era o que faria isso. Continuava lá com a sua vida promíscua, continuava enganando as viúvas, continuava perseguindo o próprio Cristo. E aí eles acham o seguinte, vai lá, batiza e resolveu. Não é assim. Tem um pastor grande amigo meu que ele conta o testemunho dele. Ele fala, eu era jovem e lá na igreja tinha, o púlpito não era púlpito, eles chamavam de altar. E todo domingo tinha lá um ritual de ir no altar para ajoelhar e confessar e sair de lá com a oração. Ele falou, olha, eu durante a semana inteira eu fazia de tudo que era coisa terrível que jovem podia fazer. Porque eu sabia que no domingo eu chegava lá e... Ou seja, você sabe que a comida vai te fazer mal, você tem o sonrisal do lado ali, né? Aqui, ó, vai fazer mal, mas eu tenho um sonrisal. Pratica gula. Ele fazia isso. Por quê? Na mente dele, pastor, a igreja tinha autoridade para purificar os pecados. Ele vinha ali. Onde está o arrepende e deixa? Arrependimento é mudança de curso, não é remorso. Arrependimento é você estar indo numa estrada que não deveria ir
E quando você vê que está errado e houve o arrependimento, você sai dessa estrada. Você converte dos seus maus caminhos. Há uma conversão. Você não continua nos seus caminhos. Ai, que remorso. Ai, que arrependimento. Ai, que arrependimento. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento é mudança. É mudança de atitude. Por isso que esse termo é usado muitas vezes pelo próprio Deus. Arrependeu-se Deus. O que ele fez? Lembra a linha do trem, que você puxa uma alavanca e o trem vai para a direita, para a esquerda? Arrependeu-se Deus, puxou a alavanca. Mudou. É isso aqui. Mediante ao quê? A outros acontecimentos. Mostrando aqui. Olha. Agora, nós queremos meios. Nós fugimos dessa luta contra o pecado, contra a carne, e queremos achar subterfúgios, meios para você conseguir uma consciência mais tranquila, para você poder dormir. Então os fariseus iam lá e João deu uma dura nele. Raça de víbora, vocês são cobras. Produz frutos dignos do verdadeiro arrependimento. Porque não há arrependimento. E vocês vêm aqui e acham que um banho resolve? Muito mais que uma simples mudança de mente ou um remorso. Arrependimento envolve um desvio do pecado para Deus. Em 1 Tessalonicenses 1,9, olha que Paulo fala a respeito do arrependimento. Falando do povo lá. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1,9. Qual o verdadeiro arrependimento? Ele fala, olha, a repercussão que teve quando nós chegamos no vosso meio foi o verdadeiro arrependimento. Aquelas pessoas pegaram os seus ídolos e abandonaram os seus ídolos. E como alguém já disse, nós somos fábrica de ídolos. E tudo aquilo que você coloca diante de você, que é um meio para você chegar até Deus, que não é Jesus Cristo, é idolatria. Por mais sagrado que você acha, que não é o Espírito Santo, é idolatria. O seu coração está no meio. E o meio é a cruz. O meio é o Espírito Santo. Qualquer coisa que você coloque entre você e Deus, em que o seu coração está naquilo, é nas coisas materiais, é na minha felicidade. O tempo está passando, os dias estão indo, eu estou ficando mais velho, mais velha, eu olho a minha volta, ainda não consegui o que eu queria, eu não sou feliz, eu preciso buscar a felicidade. E aí você vai pegando o tijolinho, vai pondo ali aquele altar, e eu preciso disso, preciso daquilo. E daqui a pouco você tem um muro, um altarzão lá, e Deus está lá atrás, né? E aí você grita, Deus, me ajude aqui, porque falta um tijolinho para mim conseguir. Quando Deus corrige um filho que ama, Ele vem e desmonta todos esses altares. Oh, glória! No momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis da minha vida, cheguei chorando para minha mãe, e ela, naquele momento, falou, louvado seja o nome de Deus que você perdeu tudo isso, porque eu orava por isso. É Deus te quebrando, te vergando. Oh, glória! Porque construímos os nossos altares ali, o tempo todo. Nosso coração está naquilo ali, naquilo ali, naquilo ali. E aí a palavra de Deus vem e fala assim, o próprio Cristo, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que sentido tem a vida sem Deus?
O plástico é plástico, a madeira é madeira, o carro é carro, casa é casa, dinheiro é dinheiro. E muitos, por amor a dinheiro, não são poucos, se traspassam, sofrem, choram, se matam. Muitos, não são poucos. Por quê? Não creem no verdadeiro Deus. Não houve arrependimento em que você deixa esses ídolos para trás. Existe a ira santa, sabia? A palavra de Deus fala para você: se irai-vos, mas não pequeis. Ídolo, estou muito bravo com você. Pega um pedaço de pau de ferro e quebra tudo aquilo lá. Chega disso. Isso me deixa nervoso. Porque essa ira vai fazer você tomar uma atitude. Entende? A ira nos move. O problema é que nós somos pecadores. E nós usamos a ira de forma errada. Mas contra o pecado, não tem negociação. O primeiro-ministro da Inglaterra disse isso. Churchill, né? Quando falaram para ele: ceda Hitler, vamos fazer um negócio com Hitler. Ele falou: não tem como fazer negócio quando a cabeça está na boca do tigre. Não tem negócio. Com o pecado é a mesma coisa. Não tem negociação. Não tem. E aí, João fala: vocês falam que se arrependeram. Agora, o mais fantástico de tudo isso, sempre, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, vêm dele. Ai, pastor, agora, essa manhã eu vou fazer um esforço por arrependimento. Ah, se não for um ato da graça do Senhor na sua vida. O seu arrependimento começa se sujeitando aos pés da cruz ali. Começa ali. O convertido é ali na cruz. Eu sou pecador. Quando nós chegamos em Atos 11:18, você lê assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quando chega o evangelho aos gentios, os apóstolos estão alegres aqui, e eles falam assim: Deus concedeu, Deus deu o arrependimento. Quem convence do pecado? O Espírito Santo. Da justiça, da ira vindoura? O Espírito Santo. Da justiça, Deus é justo. E do juízo? O Espírito Santo. Deus trabalhando na nossa vida. Não é remorso, é arrependimento. Porque quando a luz chega, mostra a obra das trevas, e nós olhamos e queremos fazer algo a respeito. Verdadeiro arrependimento. O rito de batismo de João não produzia perdão para os nossos pecados. Em Atos 2:38 você lê assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que isso é o próprio Cristo. Ou seja, arrependa, confessa externamente. Isso vai ilustrar o que está internamente. Atos 2:38 eu li. Agora Lucas 24:47 diz assim: e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Sempre você vê arrependimento antes de perdão. O amor de Deus é incondicional. Ele ama. Certo? Independente da condição. O perdão de Deus é condicional. Arrependimento. Tem uma condição. Sim. 24:47. Em que seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 7,10. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Existe uma tristeza que Deus traz ao nosso coração do verdadeiro arrependimento. Essa conduz à salvação. Que é um quadro belíssimo disso? Pedro e Judas. Pedro chorou amargamente, se arrependeu. Está lá. Logo, logo nós estaremos no céu e você vai poder olhar o nome dele escrito lá, no muro. O nome dos 12 apóstolos. O 12º, eu imagino que seja Paulo, não sei, mas vai estar o nome dos apóstolos lá. Pedro é um. Mas Judas vai ser tratado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo quem vai nos julgar. Ele é nosso Salvador, Ele é nosso juiz. E quando Judas estiver lá diante dele, olhar para aquele a qual ele foi instrumento, e talvez se dali ele pudesse ver o nome dos apóstolos, ele não vai ver o nome dele lá. Entende? Arrependimento que produziu morte. O arrependimento que vem de Deus leva a Deus. Atos 19:4, disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. João não disse: olha, esse arrependimento vai resolver para vocês. Em Atos 19:4, Paulo fala: João realizou o batismo dizendo ao povo que cresce em Cristo Jesus, naquele que vinha depois dele. Nós cremos sim, e devemos ser batizados, mas o batismo não produz perdão ou purificação do pecado. A realidade do perdão, da purificação, do arrependimento é antes do batismo. O verdadeiro arrependimento traz de Deus o perdão, é o contrário. Em Efésios 1:7 você lê assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo, aos Efésios 1:7 diz assim: nós temos a redenção por causa do quê? Do sangue. Não por causa do batismo, não por qualquer esforço, caminhada, jornada até Jerusalém, nada disso. A redenção dos nossos pecados pelo sangue, a remissão. Segundo o quão Deus é gracioso. O nascido de novo, o novo crente, ele deve ser batizado, porque é um ato de obediência, em que Jesus Cristo disse: ide a todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os. Aquele que crê, se ele não é batizado, tem algum problema. Por que não? O que impede? É um testemunho público. Era o Facebook da época. Olha, está aqui o quadro, esse sou eu. Morto, sepultado e nascido de novo. Nova criatura. Adentrei ao cristianismo. Sou crente. Agora, todo crente desfruta da completa remissão dos pecados. Não faltou um pouquinho a ser lavado ali no batismo. Mateus 26:28, está pertinho aí, esse daí dá para você ler. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O batismo de João não promove isso. O nosso batismo também não. É o sangue derramado. Em 1 João 2,12, primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O que João estava fazendo? Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o dom do Espírito Santo. Jesus. Então, quando nós começamos aqui, ele fala: olha,
é o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos começa. É o Evangelho, chegou aqui em João Batista. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, produza ali arrependimento verdadeiro. E é interessante, o verso 7 pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Não tem um segundo batismo. O cristianismo não é em duas etapas. Não é você sendo batizado aqui com o Espírito Santo quando você crê. Nós somos imergidos em Cristo. A palavra batismo, por si só, ela já significa imersão. Se você traduzir literalmente batismo, é isso, imersão. Nós somos imergidos em Cristo no momento em que nós cremos. Ali. Não existe um novo marco que você vai buscar e pá, a partir dali agora eu dou pirueta, cambalhota e falo língua e sou... Não. Nós não cremos. Nós não cremos de forma nenhuma que as Escrituras dão apoio. Já estudamos uma escola dominical só sobre línguas aqui. Nós não cremos nisso. Nós cremos no que a palavra está dizendo. Somos batizados pelo Espírito Santo. É Ele. Vida nova é ter o Espírito Santo aqui em nós. Isso é vida nova. É Ele quem mantém a sua vida. Aqui, fisicamente, é o seu coração. Espiritualmente, o que te mantém vivo é o Espírito Santo, porque você estava morto ou morta. Porque vos vivificou, estando mortos em vossos delitos e pecados. Eram mortos. E é isso que João está falando. Vai vir aquele que vai batizá-lo com o Espírito Santo, com fogo. É Ele. Após mim. E ele fala: eu não sou digno. É interessante, né? João Batista, que ele já se humilha. Aquele que leva o Evangelho, amados. Hoje há tantos pregadores orgulhosos, cheios de si. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a gente entende as palavras de Paulo quando ele diz: aí essas coisas, quem é idôneo? Quem está preparado para isso? Não sou digno de curvar-me diante dele. Mas hoje há pregadores que, quando, talvez naquele quadro em que João, não o Batista, mas João, não é? Que escreveu o Evangelho, ele falar assim: não havia ninguém digno de abrir o livro, e todos choravam. Tem muitos pregadores que, se tivessem lá, falavam: pode deixar que eu abro. Tem sim, de tão cheios de si. Nós devemos ser cheios de uma coisa. Do quê? Do Espírito Santo de Deus. Como começa o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Qual é a primeira bem-aventurança? Como que Jesus Cristo inicia? Ele rasga ali. Bem-aventurado os pobres de espírito. Muitos arrogantes estavam ali. Bem-aventurados. Aquele que não tem nada, como aquele homem que estava orando lá, cobrador de imposto. Senhor, eu não sou digno de levantar meus olhos, não tenho nada. Chegamos diante de Deus de mãos vazias. Mãos vazias. Não tenho nada para dar, Senhor, não tenho. Estendemos as nossas mãos vazias, desse jeitinho, e recebemos graça. Quando você levantar suas mãos, é isso que você está dizendo: Senhor, está vazias minhas mãos, não tem nada, recebo graça. Graça. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
Não se trata de imersão ou aspersão, uma briga que dura séculos. Não é um batismo que não pode ser ministrado por homens, seja episcopais, presbiterianos, batistas, independentes, metodistas, leigos ou ministro, porque é o grande batismo do cabeça, do Cristo, exclusivo, com as suas próprias mãos, dando-nos graça, implantando graça em nós. Vivemos nele e por ele. Estamos na videira. É um novo nascimento. Estamos em Cristo. É o batismo do coração e não do corpo. É o batismo que o ladrão da cruz ali, arrependido, recebeu. Embora em nenhum momento ele foi submerso por águas, ele recebeu esse batismo do Senhor Jesus Cristo. Por causa do seu arrependimento, eu mereço estar aqui. O Senhor não merece. É o batismo que Simão, o mago, não recebeu, embora passou pelas águas. Em Atos 8:13, você lê assim: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, foi batizado. Acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, sinais e grandes milagres praticados. Aqui temos um homem que foi batizado nas águas. Mas quando lemos Atos 8:20, você lê: Pedro, porém, lhe disse, ou respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Aí ele vai falar: arrependa-te verdadeiramente. Temos aqui um homem que foi batizado. Com água. Esse batismo que João Batista está falando que Jesus Cristo traria, que é o batismo do Espírito Santo, este homem aqui não recebeu. E quantos na nossa história, eu como pastor, já batizei pessoas que foram só um banho. Nós trazemos, aproximamos, ensinamos, não deixamos de medir esforços para entender que aqueles que vão descer as águas batismais seja realmente um convertido. Fazemos de tudo. São pessoas confessas, então nos alegramos e batizamos. E o tempo mostra que foi só um banho. Por isso que o verdadeiro batismo, eu vos tenho batizado com água, ele batizará com o Espírito Santo. Amados, nós temos que estabelecer uma verdade fundamental na nossa fé. Que o verdadeiro batismo é esse, do Espírito Santo, é quando nós cremos. É ótimo ser batizado na igreja local. É um mandamento, é uma ordem. Já é ali passos de uma pessoa obediente, submissa, sujeita. É natural a nova natureza. Tem um quadro belíssimo, mas muito mais grandioso, e põe infinitamente grandioso. É ser batizado na igreja que é formada somente de crentes genuínos, porque esse batismo do Espírito Santo não tem como enganar. Bem-vindo à igreja, irmãos, à igreja de Cristo, aqueles que se converteram. Nós temos no nosso estatuto que para ser membro tem que ser batizado nas águas. Amados, a minha oração é que, se Cristo voltar hoje, os arrolados ali, que a minha lista de membros, ou a nossa lista de membros, seja a mesma que Jesus Cristo tenha.
do livro da vida. Entende? Mas isso não é garantia de que as pessoas estão lá, porque elas podem enganar. Primeiro, enganam a si mesmos, enganam aos seus próximos, mas não enganam a Cristo. Não tem como você fazer como Simão. Por que Pedro deu uma dura nele? Ele queria comprar o dom de Deus. Para maldição o seu dinheiro. Você não consegue comprar aquilo que Deus dá. A palavra é dom, não se compra. Ele dá. O batismo, que é a expressão da nossa fé, nós podemos enganar. Mas esse batismo que João, e nós terminamos o nosso contexto aqui, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a crença, que é a verdadeira conversão, a esse sim, nos integra a igreja invisível a qual Cristo vai vir buscar. Vamos orar, que o nosso tempo deu? Pai, obrigado. Mentes e corações, para, ó Deus, olharmos narrativas históricas daquilo que o Senhor fez, olharmos cumprimento da profecia, olharmos a sua palavra com temor e tremor. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque fazemos parte dessa grande história. Se há pessoas, ó Deus, que não são convertidas, ainda é tempo. Sua palavra diz que o Senhor está aguardando alguns, que a sua paciência faz isso. Aprendemos estudando a carta de Pedro, porque o Senhor quer que haja arrependimento e conversão. Ó Deus, que essa palavra seja usada para isso, que pessoas caiam aos pés da cruz, verdadeiramente, e haja um verdadeiro arrependimento. Arrependimento, ó Deus, que produz salvação. Quando nós nos esvaziamos, reconhecemos quão miseráveis somos, e o Senhor passa a ser tudo na nossa vida. E podemos dizer: enchido fui de Ti. Obrigado, Papai, por essa manhã, por esse dia. Te louvamos, te bendizemos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Espero, se Deus permitir, a semana que vem, a partir do verso 9, o batismo de Jesus. Eu ia incorporar hoje, mas ia perder muito da essência. Então, deixo para a semana que vem para a gente. A ideia aqui não é correr, a ideia é aprender. Louvado seja Deus por mais esse tempo. Até a noite, até daqui a pouco, se Deus assim permitir.